Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vindos. Eu, professora Roseli, e informática é a nossa conversa para falar um pouquinho no nosso processo de preparação, no nosso processo de estudo, sobre o que nós vamos conversar. Vamos, para nós aqui, conversar sobre a função se erro, função presente dentro do Microsoft Excel. Muito bem. Primeira coisa, função se erro está presente na categoria de lógica. Lógica, professora? Sim, se erro está presente na categoria de lógica. Vamos fazer um passeio aqui. Vamos conhecer um pouquinho sobre a função, depois eu vou colocar para jogo o que a gente está aprendendo por meio de questão. Então vamos, você vai colocar nos seus estudos a guia Fórmulas lá no Excel. A primeira proposta é conhecer a categoria que a função está presente, está inserida. Então, nós vamos até o grupo Biblioteca de Funções e nós vamos na categoria, essa para nós e todas que estão aqui, são chamadas para nós de categorias. Categoria de lógica. Vai lá na setinha, roda um pouquinho, você vai encontrar a função se erro. O que a função traz como resultado, professora? Se você abrir o seu Microsoft Excel e começar a digitar a função em uma célula, nós vamos ter um conceito, nós vamos ter o que a função faz. Então, vamos lá. Retorna valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. O que isso significa, professora? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem a célula A1, você tem a célula A2, ok? E aqui na célula A3 você tem uma fórmula. Qual é a fórmula que a gente vai criar? Então, vamos lá. Se erro, vamos montar uma estrutura para vocês visualizarem. Aqui eu vou colocar uma fórmula. Que fórmula, professora, você pode inserir aqui? Vamos fazer uma soma? A1 mais A2, ok? E depois nós vamos trazer o que para nós? A mensagem de erro. Então, nós vamos escrever não possível. Não possível será a nossa mensagem para erro. Então, como a função lê? Ela lê o seguinte: se essa fórmula, o que ela chama expressão, ela, Microsoft, for possível ser executado, nós temos o valor da expressão. Caso não seja possível ser executada, nós vamos ter a mensagem de erro. Vamos supor para nós aqui que nós temos na célula 1 o valor 10, na célula 2 o valor 20. Então, a fórmula 10 mais 20 resultará em 30 e essa fórmula trará 30 como resultado. Vamos supor, vamos gerar uma outra situação aqui para nós. A célula 1 tem um texto. Então, a célula 1 tem a palavra teste para nós. Se eu for fazer esse cálculo, a palavra teste presente lá na célula 1 não trará para nós resultado, porque não tem como eu somar teste mais 20, então aqui nós não teremos o valor da expressão. Nesse caso, qual será a resposta para a fórmula? Não possível. Então, quando você for apresentada a uma questão que temos a função erro, como você deve trabalhar, analisar. Primeiro você faz essa leitura. Se analisa qual será a expressão dada pela banca.
Verifica se você tem uma planilha, se você tem uma informação no enunciado para trazer essa informação para a sua expressão, ou seja, para a sua fórmula. Você vai resolver essa fórmula, essa expressão. Se for possível ter resultado, o resultado é o resultado da fórmula. Caso essa fórmula não traga resultado, a resposta é o seu erro. Então, nós temos a sintaxe. Primeiro, eu tenho o valor e segundo, o valor de erro. Quem é esse valor? É uma expressão que você vai criar. Você banca, nós aqui do outro lado fazendo estudo. Se esse valor, se essa expressão trouxer resultado, esse resultado responde. Caso não traga resultado, o valor erro é o resultado da fórmula. Tá certo? Poxa, professora, essa função eu não conhecia. Agora a gente vai iniciar a resolução de duas questões, trazendo para nós a função ser-erro. Uma questão foi proposta pelo Sebrasp, que é essa que nós vamos resolver, e uma segunda questão proposta pela VUNESP. Então, a primeira para a gente, fica aqui comigo, hein? A gente vai estar resolvendo junto. Dia 23/7/2023, vem o Sebrasp lá na Prefeitura de Fortaleza e coloca para nós essa questão. Então, na prova oficial, essa questão foi a questão de número 135. O que a banca fala para a gente? Considerando a figura precedente, que representa parte de uma planilha em elaboração no Excel, julgue o próximo item. A gente sabe que o Sebrasp tem questões de alternativas e também tem questões de afirmativas, ou seja, julgar o próximo item ou é certo ou é o que para nós? Errado. Então vamos lá. A fórmula C-erro A2 dividido por C2 mais C7 não é possível dividir por zero. Então vamos analisar. Primeira coisa para nós, o C. O C vai ser a nossa expressão. Lá dentro da sintaxe que a gente visualizou, é o nosso valor. Caso essa expressão tenha resultado, será o resultado da fórmula. Caso essa expressão não traga resultado, a nossa mensagem será a mensagem de erro. E aqui a mensagem de erro é: não é possível se dividir por zero. Então, o Sebrasp disse: a fórmula produzirá 1,7 como resultado. Então, para eu tornar essa afirmativa certa ou errada, o que eu preciso fazer? Saber o resultado. Então, vem comigo, vamos colocar aqui pra gente, ó, igual C-erro, tá? Vamos colocar junto aqui pra gente. E aí nós vamos trabalhar a célula 2 dividida pelo valor da célula C2 mais o C7, ok? Caso essa expressão tenha resultado, a resposta será esse resultado, talvez 1,7 e a afirmativa estará correta. Caso não tenha resultado, a gente vai vir aqui, ó, não é possível dividir por zero. Então, a gente tem que resolver para ver se dá 1,7 para tornar a afirmativa verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. A célula A2, vamos lá na planilha, ó, nós temos uma planilha para trabalhar. A célula 2 tem o valor 17. 17 vai ser dividido por C2, que é o valor 5, mais C7, que é o valor menos 5. Então, vamos lá. 17 dividido por 5 positivo e 5 negativo. Vai dar 0, certo? Então, 5 positivo e o negativo vai ser 0. E a pergunta é, 17 dividido por 0 dá quanto? Vamos lembrar a matemática? Não é possível dividir por 0. Então, quando você pressionar Enter lá dentro da planilha, a gente vai ter uma mensagem que é a seguinte, ó, div/0. Ou seja, não é possível dividir por 0. Sério, Roseli? Sério. Não dá para dividir por 0. Então,
1,7 não será o resultado. Ou seja, é uma afirmativa o que pra gente? Uma afirmativa errada. O resultado será o que? Não é possível se dividir por zero. Então, essa vai ser a resposta. Então, a nossa afirmativa, o nosso item 135 da prova da Prefeitura de Fortaleza, trazendo a função ser erro, é uma afirmativa errada. Agora, uma segunda questão proposta pela VUNESP, 31/3/2024. Que a VUNESP, olha, essa prova foi a questão de número 23. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel. Aqui nós temos a versão 2016, pode ser uma outra versão, vamos colocar aqui 365, e nós temos a coluna A e nós temos a coluna B com seus respectivos valores. E a VUNESP menciona, se um usuário inserir lá na célula C1, então nós temos aqui a célula C1, a função, então vamos ver aqui a função, igual para nós, ser erro. Então, nós temos a função ser erro, que é o assunto da nossa conversa. E aqui dentro nós temos a célula 1 sendo dividida pela célula B1. E depois nós temos o número 1 aqui no final. Então, vamos lembrar? O C é a expressão que nós vamos analisar. Se essa expressão trouxer resultado, será o resultado da fórmula. Caso não tenha resultado, a mensagem será o 1. E o 1 aqui para nós é a mensagem de erro. Então é isso. Continua a leitura. Depois, clicou com o botão principal do mouse. O botão principal é o botão esquerdo do mouse na alça de preenchimento da célula C1. Vamos lembrar, a alça de preenchimento é o nosso ponto inferior direito da célula. Quando você levar o mouse, a gente vai ter um maisinho preto e aí você pode arrastar e essa fórmula vai ser replicada para as demais células, vai ser copiada para as demais células, vai ser sequenciada para as demais células. E a VUNESP fala isso exatamente. Arrastou até a célula C5 e depois soltou o botão principal do mouse. Vamos lembrar. Quando uma fórmula ela é levada, copiada para as demais células, nesse caso, ela será atualizada. Não tem nada que impede essa atualização, não tem nada travado, então essa fórmula irá para as próximas células de modo atualizado. Então, só para a gente pegar o elemento de cálculo. Quando essa fórmula for para a célula C2, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o A2 dividido por B2. Continua toda a estrutura, eu estou só colocando aqui o elemento do cálculo. Quando essa fórmula ela for para a célula C3, nós vamos ter o A3 dividido por B3. Quando essa célula for para a linha 4, ou seja, a célula C4, nós vamos ter o A4 sendo dividido por B4. E quando ela chegar na célula C5, nós vamos ter a célula A5 dividindo por B5. Ok? Muito bem. O que a VUNESP quer? Assinale a alternativa com o conteúdo, respectivamente, das células C1, C2, C3, C4 e C5. Uma linha que eu já deixo de raciocínio para todos é a seguinte. Faça por eliminação de alternativa. Então, a gente resolve a primeira expressão, vai para as alternativas e vai fazendo assim na sequência, porque você resolve muito mais rapidamente. E a gente sabe que o tempo muito bem administrado gera tranquilidade para a resolução da sua prova. Então, vamos lá, vou fazer aqui do ladinho com vocês. A célula C1 vai calcular A1 dividido por B1. Então, vamos. O A1 tem valor 1, divide por B1, que tem valor 0. Então, vamos fazer aqui outra sacada matemática. Não dá para dividir nada por 0. Então, 1 dividido por 0, se você for lá dentro da planilha executar esse cálculo, a gente vai ter uma mensagem que é a seguinte: div/0. Quem é essa mensagem para nós, div/0? Vai dizer que não é possível dividir por 0.
Então, essa expressão para nós não é possível ser resolvida, não vai ter resultado. Então, a resposta lá na célula C1 será o valor 1. Esse valor 1 será para nós que a mensagem de erro. Então, aqui dentro nós vamos ter o 1 e esse 1 será para nós a mensagem de o que para nós? A mensagem de erro. Roseli, eu já sei que a célula C1 tem valor 1. Vamos para a alternativa? Então, a alternativa A tem 1. Eu vou segurar a alternativa A para nós. Então, aqui o nosso 1, vou segurar a alternativa A. A alternativa B está com 0, a gente já vai eliminar. A alternativa C está com 1, eu vou segurar. A alternativa D está com 0, a gente vai eliminar. E a alternativa E tem 1, nós vamos segurar. Agora, observa, a próxima linha é 1, 0 e 1 nas alternativas. Então, eu vou resolver a segunda célula. Então, a célula C2 para nós vamos ter o quê? A célula A2 tem o valor 0 dividido por 1. O que nós vamos ter? 0, não tenho nada, dividido por 1, eu vou continuar com nada, que vai ser 0. Então, aqui para nós, olha, nós vamos ter 0 como resposta. Vamos analisar a alternativa? A alternativa A, a gente tem 1, tá fora a alternativa A. A alternativa C, a gente tem 0, tá dentro. A alternativa D, a gente tem 1, tá errado. E a gente acabou respondendo a questão alternativa C para nós. É a nossa alternativa correta. Resolvemos a questão por eliminação de alternativa. Mas eu vou fazer todas com você, para você colocar nos seus estudos. Vamos para a alternativa, a célula, desculpa, C3. Quem nós temos na C3? O 1 dividido por 1, que vai resultar em 1 para nós. Então, aqui nós vamos ter 1. Olha, esse 1 para nós, ele é 1 do resultado da expressão, tá? Esse 1 é o resultado da expressão. Diferente do 1 da célula C1, que foi o resultado da mensagem de erro. Então, para nós agora, a célula C4, o que ela trouxe para nós? O 0 dividido por 0. Então, nós vamos ter aqui também a mensagem de erro, que é o div/0. Então, o que nós vamos ter como resposta? O 1, que é o elemento do erro. Então, esse 1 para nós é a resposta em decorrência do erro, do resultado da expressão. Então, aqui para nós é o nosso 1 para a gente. Muito bem. E aí, a gente também tem o 1 e o 1 aqui certinho. Agora, na célula C4, o que nós temos? Nós temos o 0 sendo dividido por menos 1. De novo, 0 dividido por alguma coisa vai ser 0. 0 multiplicado por alguma coisa, 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 2. A tabuada pra gente, né? Então, nós vamos ter 0. Tá certo? Então, aqui para nós, olha, é 0. Então, é dessa forma que a gente resolve a função C erro. Então, leitura rápida para nós. Analisar conceito, analisar como é lida toda a sua sintaxe, guia, grupo. Depois, questão que eu trouxe para você, que foi proposta pelo Sebrasp, e questão que eu trouxe para você, que foi proposta pela VUNESP. Quero deixar aqui uma linha de raciocínio para você. Se você tem conteúdo, você responde quaisquer questões, independentemente de banca. Então, se você sabe o que a função C erro faz, você vai resolver uma questão do Sebrasp, da VUNESP, da FCC, da Quatrix, de qualquer banca. Agora, se você não tem conteúdo, não dá para resolver nenhuma questão de nenhuma banca. É isso. Então, aprender, gerar conceito, fazer leitura, tanto do conceito quanto da sintaxe. Tem isso? Parabéns, você resolve quaisquer questões. É isso. Bons estudos. A gente se encontra num próximo assunto. Vamos conversar sobre uma outra oportunidade. Até lá.